Quero falar com você hoje sobre desfrutando da promessa. Olha só que coisa linda, desfrutando da promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Mas se você tem mais de uma, levante as suas duas mãos. Se você tem muitas promessas, levante tudo que você puder, a sua fé, e creia no poder sobrenatural de Deus, porque essa noite você não só vai lembrar promessas, elas vão estar mais vivas do que nunca dentro de você, mas você vai experimentar, você vai viver, você vai desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. Quem está pronto para desfrutar o que Deus tem preparado? Então já começa profetizando na vida dessa pessoa que está ao seu lado, dizendo, ó, você vai viver, você vai experimentar. Essa noite, culto roupa, culto de milagre, vamos viver experiências grandiosas do poder de Deus nas nossas vidas, amém, irmãos? E eu separei uma promessa que eu acho ela incrível. Está em Mateus capítulo 28, versículo 20. Essa promessa fala muito comigo, fala muito ao meu coração, e eu quero que fale ao seu coração também. Ela já entrou aqui? Ainda não, olha só. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Agora, olha só. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus dizendo para mim e para você: eu estarei com vocês, eu estarei com a sua casa, eu estarei com a sua família, eu estarei no seu trabalho, eu estarei quando você estiver dirigindo, eu estarei quando você estiver dormindo, eu estarei quando você estiver passeando. Ei, Jesus disse e vale para nós: eu estarei com vocês todos os dias, o tempo todo, 24 horas por dia. Jesus está presente. Ele está comigo e Ele está com você, amém, irmãos? E a promessa é a palavra de Deus em movimento. O que acontece? Quando Ele prometeu, quando Ele deixou as suas promessas na palavra, Ele começou a movimentar esta verdade, até que nós hoje possamos vivê-la, ter a realidade, não só receber. Como eu perguntei quem tem promessa, eu pergunto: quem já recebeu uma promessa de Deus através de uma pessoa, de uma palavra? Glória a Deus, o Cacau já sai na frente levantando tudo. Mas uma coisa é receber, a outra é viver e experimentar a promessa. Eu vim dizer nessa noite que não só você recebeu promessas e vai receber outras promessas, como você vai viver essas promessas, você vai experimentar essas promessas, porque a promessa é a palavra de Deus que se movimenta em sua direção. A promessa é a palavra de Deus que procura a sua casa para se cumprir. Ei, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então eu preciso que você tenha ânimo, eu preciso que você tenha força, eu preciso que você tenha a capacidade espiritual hoje para dizer: eu recebi, eu vou viver, eu já estou lá e eu vou experimentar promessas incríveis e poderosas da minha vida hoje, agora, nesse exato momento. Agora, essa promessa de Jesus, quando Ele faz, parece um contrassenso. E por quê? Porque Ele estava perto de partir, de ir embora, de voltar para a casa dele. Agora, alguém que vai embora promete: eu vou estar com vocês todos os dias. Não parece difícil de entender, complicado? Mas o que Jesus estava dizendo e que nós vamos tomar para nós essa noite é que a presença dele não depende da humanidade dele. Lá Ele estava presente de forma humana, mas Ele também é 100% Deus. Então a sua presença, a sua onipresença se faz na nossa vida, mesmo Ele não estando em carne e osso na nossa frente. Ei, você precisa entender isso, porque há momentos que você pensa que você está sozinho, há outros que você tem dificuldade de entender o que você está passando. Mas a promessa vai dizendo: eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Deixa essa palavra reavivar no teu interior hoje, porque você vai sair daqui hoje tão cheio de esperança, porque cada promessa carrega o valor da esperança. Cada promessa carrega o valor da esperança. Uma vez que Deus prometeu, eu vou nutrir a esperança de viver.
eu vou nutrir a esperança de ver realizado em mim aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Por isso ele diz: você vai receber a promessa e você vai desfrutar da promessa. Para isso, você não pode racionalizar a promessa. Tudo que Deus estabeleceu na sua palavra é uma promessa para nós. Seja ela de bênção e de vitórias que vamos receber, seja elas corretivas e de ensino para nós aplicarmos no dia a dia, tudo vale, tudo está válido. Agora, sabe por que muitos de nós não experimentam a promessa? Ficam um pouquinho do lado de cá do rio e não conseguem atravessar e nem passar para chegar na terra prometida? Porque você quer racionalizar, você quer passar pelo seu intelecto, você quer entender a promessa para viver a promessa. E o que Deus está te dizendo é: você não precisa entender a promessa para viver a promessa. Você só tem que tomá-la para si, você tem que trazer para a sua realidade e vai dizer: eu não entendo, mas eu vivo. É melhor viver do que entender. Não racionalize a promessa. A promessa de Deus não precisa passar pela lógica do homem. Deus nos deu a lógica, Deus nos deu o raciocínio, Deus nos deu o intelecto para nós usarmos em outros momentos, mas nesse não. A promessa de Deus para a tua vida não morreu. A promessa de Deus não foi apagada da sua história. Nada e nem ninguém vai impedir aquilo que Deus preparou para te entregar. Ei, eu vejo Deus preparando e entregando um banquete para você. Você está diante de um banquete. Então, meu querido e minha querida, receba, receba, toma posse e diz: cada promessa de Deus para a minha vida vai se cumprir. Eu vou experimentar e eu vou viver essa realidade. Quantos tomam para si essa palavra essa noite? Eu vim profetizar para um povo que acredita, independente das circunstâncias. Agora, toda promessa que se cumpre, que você experimenta, ela continua tendo um valor. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é o seguinte: eu caminhei com vocês, agora eu vou para o Pai, mas tudo que eu ensinei, tudo que eu entreguei, e eu entreguei tudo que eu tinha, eu não reservei nada, eu estou deixando tudo para vocês, é justamente para que em toda e qualquer circunstância você lembre-se desse valor e não abra mão. Irmãos, se você está abrindo mão daquilo que Deus prometeu te entregar, significa que você não vai receber. Porque se eu deixo para lá, foi o que Esaú fez. O que me adianta algo que me foi prometido se eu estou com fome? Eu prefiro comer um prato de lentilha do que esperar a promessa se cumprir. Tem muita gente trocando promessa por prato de lentilha. Deixa eu te dizer, a lentilha vai te sustentar por um tempo, mas a promessa vai te guiar para o destino final. Ei! A lentilha te sustenta por um momento, a promessa te guia pelo caminho até o destino final. Eu estou falando para um povo que não vai parar no meio do caminho. Eu estou falando para um povo que não vai desistir. Diga para esse irmão que está ao seu lado: você não vai desistir. Você não vai desistir. Aleluia, minha irmã. Aleluia. O inimigo vai fazer de tudo para você desistir. O inimigo vai fazer de tudo para você botar a sua boca no prato de lentilha. Ele vai oferecer um banquete que não é do alto, é da terra. E tem gente comendo. Tem gente comendo que é da terra, quando Deus fez um banquete que é do alto. Que é do alto. E nós também não podemos classificar as promessas como algo pontual. Apenas é pontual. Quando eu busco uma promessa que Deus entregou para mim, financeira, de uma casa, de um documento, isso é pontual, e eu vou ir para cima, eu faço pacto, eu busco. Mas o que Jesus estava dizendo não é algo pontual. Ele está falando sobre algo
que se renova o tempo todo, não tem prazo de validade, não vive uma estação e para. Ele dizendo: eis que estou convosco todos os dias. É continuidade, é permanência, é permanecer. Deus está falando essa noite: permaneça no movimento da promessa e você vai alcançar não só o que é pontual, mas também aquilo que é eterno. Ei, eu queria que meia dúzia de pessoas tivessem entendido a diferença de uma promessa pontual e uma promessa contínua. O que ele prometeu é contínuo. Eu estou, eu não estava, eu não estarei, eu estou. É o tempo presente, é o tempo presente. Ele sempre vai ser um tempo presente. Mesmo quando eu já estiver no futuro, eu posso estar no futuro, mas a promessa vai estar no presente. Porque hoje é terça-feira, na terça que vem é futuro para nós, mas ele também já está lá. E quando eu chego lá, o que era futuro se torna presente, e a palavra se cumpre na minha vida. Eu repreendo todo espírito de desânimo, todo espírito de entrega de toalha jogada no chão. Você não perdeu a guerra. Você pode estar até em desvantagem nessa luta, mas você não perdeu. Você não perdeu. A guerra já foi vencida. Ei, eu vim falar para um povo que acredita que a sua guerra já foi vencida. Você já venceu. Nós já vencemos. Porque a promessa se renova todos os dias. A promessa não é só um destino, objeto, mas sim um estilo de vida. Eu desfruto da promessa agora, eu desfruto da promessa daqui a pouco. Amanhã, quando eu estiver lá no escritório, a hora que eu estiver fazendo a minha pipoca, e todo o tempo eu vou desfrutando das promessas do Senhor. Porque eu caminho na promessa, eu caminho na promessa, eu caminho na promessa, eu caminho na promessa. E dela eu não saio, porque o valor que foi empregado na promessa foi de sangue, foi de cruz, foi de morte, mas foi de ressurreição. Então não torne barato aquilo que custou caro. O valor da promessa não cabe no Dollar Tree. Não cabe. Se você não sabe o que é Dollar Tree, é $1 no Brasil, não sei. Já perdi o sentido aí há muito tempo. Five below. O valor da promessa está em quem prometeu. É por isso que é valioso. É porque quem prometeu não foi o ser humano. Você já prometeu alguma coisa que você não cumpriu. Eu já prometi alguma coisa que eu não cumpri. Porque nós falhamos, mas Deus nunca falhou. Mostra algo que Deus prometeu e não cumpriu, e você vai passar vergonha e vai ser taxado como mentiroso, porque não existe. O valor da promessa está alienado a quem fez a promessa. Quem fez a promessa é fiel, é fiel. Números 23:19 diz que ele não é homem para se arrepender de nada. Olha só, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Agora comigo, ó. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Deus não é homem, ele criou o homem. E ele não criou o homem mentiroso que promete e não cumpre. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o pecado entrou e mudou a natureza do homem. E ele passa a fazer o que Deus não quer, prometer e não cumprir. Mas Deus não. Deus é imutável. Ele é imutável. Ele não vai mudar nunca. Tudo que ele estabeleceu, ele vai até o fim. Amém? Então, o valor da promessa cumprida. Segundo, há um tempo entre a promessa e o desfrute. Há um tempo entre a promessa e o desfrute. E esse tempo tem um nome. Qual é o nome? Obediência, espera. Alguém disse a palavra processo. Entre o tempo da promessa e o desfrute existe o processo. Processo. Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma multidão. Quanto tempo levou para que a promessa se cumprisse?
100 anos. Sem medo, você é crente, você lê Bíblia. 100 anos. De quando Deus prometeu aos 75 aos 100, 25 anos. Sabe quantos anos Abraão viveu com Isaac a promessa? 75. Então a promessa demorou 25 para se tornar realidade. Mas depois ele desfrutou dessa promessa 75 anos. O que eu quero dizer para você, glorificar o nome do Senhor, é que o desfrute é maior do que o processo. O tempo que você vai desfrutar da promessa é maior do que o processo. 75 é 3 vezes maior, 3 vezes maior do que o tempo do processo. Pastor, então o que eu faço? Aguarde, espera no Senhor, aguarde. Olha só, enquanto isso, você crê. Enquanto eu espero, enquanto eu estou no processo, eu creio. Porque a fé vai permanecer e vai te manter, melhor dizendo, firme na promessa. Abraão creu contra até a esperança. E olha que o valor da esperança é enorme, mas ele creu. A Bíblia diz que ele já tinha o corpo amortecido e a sua esposa já não tinha mais condições de gerar filhos. Eu creio que muitos de nós ali já tinham jogado a toalha. Mas o que é que Abraão confiou? No que ele se segurou? Na promessa. Na promessa. Não abra mão da sua promessa. Não abra mão das suas promessas. Cada uma delas vão se cumprir do tempo de Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus. Você só está sendo aperfeiçoado no processo para receber o galardão da promessa. A promessa carrega um valor, mas ela carrega um galardão. E só desfruta do galardão aquele que confia e espera. Abraão creu. Davi continuou servindo. De quando ele foi ungido rei, para chegar na promessa de ser rei, ele não ficou parado, murmurando. Ele esperou, servindo. Serviu até aquele que queria matá-lo. Teve oportunidade e não o fez, porque ele estava seguro na promessa. Quando Samuel derramou o óleo sobre ele, ali o Espírito Santo selou a promessa. E eu vim te dizer esta noite que o Espírito Santo está selando a tua promessa. Ela não vai escapar para a direita, ela não vai escapar para a esquerda, ela não vai escapar para baixo, ela não vai escapar para cima. Então continue servindo, sirva a Deus acima de todas as coisas. Entrega o teu caminho, confia nele, porque o dia que Davi ascendeu ao trono, a promessa se cumpriu. Mas até lá, ele continuou servindo. Já falamos de Abraão, já falamos de Davi, e vamos falar e lembrar de José. O que é que José fez nos 13 anos que ele aguardou tudo que Deus tinha para ele? Cisterna, cadeia e tudo mais que ele viveu, que você já sabe. Ele permaneceu em obediência. Obedeceu. Foi o melhor carcereiro. Não tinha para ninguém. Carcereiro não é essas coisas que a gente tem hoje, não. Era no calabouço, fétido. Era um lugar horrível. Mas ele sabia que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Aquele que trouxe o sonho revelador do que ele viveria, porque a promessa de José veio através do sonho. Ele disse: se Deus me deu aquele sonho, ele vai se cumprir. Se Deus me deu aquele sonho, vai se cumprir. E às vezes parece até que ele foi precipitado em falar para sua família e sofreu toda aquela consequência. Meu irmão, mas deixa eu te dizer, para ser o segundo homem mais importante do Egito, do país mais poderoso daquela época, como se fosse os Estados Unidos, ele precisava de uma envergadura diferente daquela que o seu pai cuidava dele, da tunicazinha que o pai preparava para o filho predileto. Ei, eu vim te dizer que às vezes dói, às vezes é difícil, é complicado, mas Deus está preparando algo muito maior do que uma túnica para você. Ele está preparando um lugar de destaque, uma posição de destaque. Ele está te colocando
chegando num lugar que você não chegaria com a sua envergadura. Você não chegaria. Então aceite o seu processo. E mais, seja alguém que diz para Deus: pode mandar o processo. Agora eu quero ver se você tem coragem. Eu só vi gente rindo, balançando a cabeça. Porque se o processo faz parte, ele é a antessala do desfrute. Meu irmão, se você já está no processo, você já está a um passo de desfrutar da sua promessa. É melhor do que você estar antes do processo, que ainda vai ter que passar por ele. Ei, meu irmão, tenha sabedoria. O processo é o último passo para você desfrutar da promessa. Quantos querem desfrutar da sua promessa, viver a sua promessa? Então seja corajoso e diga: Senhor, pode vir o processo, que eu estou preparado, porque eu já estou contemplando, pela fé, a minha terra prometida. Em nome de Jesus. Celebra o Senhor, celebra o Senhor. Fique em pé, meu querido. Deus não nos chamou apenas para receber, mas para viver a promessa. Quantas promessas são liberadas aqui na terça-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo? Quantas promessas são liberadas, profetizadas sobre a sua vida? Mas quantas delas você já viveu e desfrutou? Somente aos corajosos. Eram mais de 30 mil. Aí Deus disse: é muita gente. Separa os corajosos dos covardes. Foi embora um bando. Não, ainda é muita gente. Vamos fazer um teste para ver quem está fiel. Um que bebe água de um jeito e outro do outro. Sobraram só 300. E Gideão ganhou uma batalha que era impossível de ser ganha, contra um exército poderoso, só com 300. E vou te dizer mais. Deus podia ainda falar assim: tem muita gente, tira mais 200. Senhor, só 100. Só 100. Aí, Cindy, ele podia dizer assim: ó, tira mais 80. Só mais 80? Vai sobrar só 20. Com 20 eu faço você ganhar. E quer saber mais? Já que você foi obedecendo até aqui, Gideão, agora você vai tirar mais 19. Mais 19, Senhor. É você e só mais um. Sabe por quê? O segredo não estava na quantidade de soldados, estava no Deus que estava comandando aquela batalha. Enquanto você olhar para a quantidade de soldados, você não vai vencer. Mas se você olhar para aquele que está comandando a batalha, pode ser com 300, pode ser com 100 e pode ser só com tu mesmo, meu irmão. É hoje que Deus quer te dar segurança e paz para você chegar lá. Se Jesus ia embora, por que ele disse para os discípulos: eu estarei com vocês todos os dias? Porque ele sabia o que os discípulos iriam passar. Ele sabia o que nós iríamos enfrentar. Então ele quis dar segurança. Ele quis dar uma certeza, certamente, certeza absoluta, de que ele estaria junto, te ajudando a passar pelas águas que não vão te afogar, pelo fogo que não vai te queimar. Diante de um mar, ele vai se abrir. Diante de um Jordão transbordante, ele vai se abrir. Porque o comando vem lá de cima. E tudo obedece à voz das muitas águas. Eu estou vendo pessoas que estavam tão desencorajadas e começaram a ter força. Sabe o que acontece? Os seus pés não estavam conectados na rocha. E a partir do momento em que essa palavra foi entrando na sua vida, ela foi firmando os seus pés sobre a rocha. E a visão que Deus me dá, ela não é natural e nem humana. Sabe por quê? Porque Deus me mostra pés que estavam inseguros, agora sobre a rocha, e dos seus pés saindo raízes profundas, que foi rompendo aquela rocha até ser consolidada lá embaixo. Não tem como uma raiz de uma árvore fender uma rocha. Mas Jesus diz: se eu vou estar com vocês,
vocês. Eu faço aquilo que você não imagina. Eu trago a existir aquilo que não existe. E o poder sobrenatural vai alcançando, vai alcançando, vai alcançando. E vai dando comando no mundo espiritual. Vai dando comando no mundo espiritual. Diga assim: medo vai embora em nome de Jesus. Insegurança bate em retirada agora. Eu vou desfrutar do que Deus prometeu para mim. Se Ele me trouxe para a América, é aqui que eu vou estar, meu irmão. Isso significa que o seu documento vai chegar. Pode ser pontual, mas a promessa é contínua. E depois do documento, e depois do green card, a sua cidadania. Ei, quando eu entrei aqui, um casal me abraçou e a mulher disse: já sou cidadã americana. Ei, deixa eu te dizer, o processo não termina no visto. O processo não termina no green card. Ele termina com cidadania. E não é apenas a cidadania dessa terra, é a cidadania lá de cima. Porque essa passa, mas aquela permanece. Não queira apenas a cidadania desse país. Irmãos, vamos fazer um ato profético nesta hora. Vamos dar as mãos. Eu sinto forte de Deus. Já estava te procurando. Você conectou, começa a orar por essa pessoa que está ao seu lado. E você vai dizendo assim sobre ela: todas as promessas na vida deste meu irmão, desta minha irmã, vão se cumprir. Você vai desfrutar, vai profetizando. Sabe o que acontece? Conforme você está profetizando na vida dessa pessoa, Deus está fazendo na sua vida, na sua história. Se possível, ninguém sai agora, permaneça, porque algo profético está acontecendo. Se receber a promessa já traz, mas viver traz realização. Se receber a promessa já traz alegria. Pode ir orando. Viver traz realização. Deus não nos chamou para ficar frustrados, e sim realizados. É noite de realização, onde Deus vai manifestar ainda mais o prazer da promessa realizada. Ora, meu irmão, vai orando, ora mesmo. Enquanto adoramos, você continua de mão dada orando. Vai orando, vai orando. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você. Caleb tinha uma promessa. O processo já estava longo. A promessa dele estava num lugar difícil. Ele olhou e ele disse para Josué: eu tenho 85 anos, mas a força que eu tenho hoje é a mesma que eu tinha lá atrás, quando eu recebi a promessa. E sabe o que alimenta a esperança de que eu vou conquistar? Então me dê aquela montanha. Eu não estou te pedindo a planície. A planície não foi o que me prometeram. O que Deus me prometeu foi aquela terra lá na montanha. E eu tenho força para conquistá-la, porque eu não vou morrer. Eu não vou morrer até que Deus me dê
naquilo que Ele prometeu. O meu foco continua ainda hoje. Eu ainda tenho foco naquilo que Deus estabeleceu. Eu não deixei de olhar minha promessa nem um dia da minha vida. Nem um dia da minha vida.